Fala galera, Gabigol na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou estar reagindo aí a mais um pedido do inscrito do canal. O inscrito Era Cerone pediu pra mim estar reagindo aí ao vídeo a timeline completa de Jojo, do aquele canal lá. Vamos estar reagindo esse vídeo aí então. Vai estar passando aí nos cards alguns outros vídeos que eu já trouxe daquele canal lá. E a playlist de Jojo. Então vão lá dar uma conferida depois. Lembrando vocês que eu comecei a assistir Jojo lá nas lives. Inclusive hoje vou estar lá assistindo, vou estar terminando a segunda parte de Jojo. Vamos ver o confronto do Joseph contra o Cars. O canal das lives vai estar passando aí embaixo. Então depois que terminar esse vídeo, colhem lá, que eu já vou estar lá assistindo. Convidar vocês também para estarem passando lá no meu canal secundário, meu canal de jogos, onde eu estou trazendo jogos e melhores momentos lá das lives. O canal de jogos vai estar fixado aí nos comentários, junto com o link das lives também. Mas antes de nós reagir, só peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela fortalecida. Ative o sininho para não perderem nenhum vídeo. Mas em geral é isso, então sem muita enrolação, bora reagir. No vídeo de hoje eu vou mostrar detalhadamente toda a linha do tempo de Jojo do primeiro universo. Tem coisa pacas pra mostrar, então vamos lá. Em 100 mil Antes do reset. a.C., o Cars nasce. Em 90 mil a.C., o AC/DC nasce. Em 100 mil, 50 mil a.C., caralho. um meteoro Primeiro. cai na Groenlândia, sendo esse o meteoro que eventualmente seria usado para construir as flechas de Stentes. Em 10 E mil ele já a.C., tava vivo há 50 o anos. Amu nasce. 50 Em 8 mil. mil a.C., o Santana nasce. É mais ou menos por aí que o Cars cria as máscaras de pedra, e com isso os Com outros 92 membros da mil sua anos já. raça tentam matá-lo, mas acabam sendo exterminados pelo Cars, com exceção Caralho. do seu amigo AC/DC e de duas crianças, no caso o Amu e o Santana. Em 3 mil a.C., Entendi. os Sabia Pilarmens disso. começam a ir em busca da Super Aja para se tornarem os seres perfeitos. Em Tá? 50 a.C., o Cars, o AC/DC e o Amu iniciam seu sono de 2000 anos, acreditando que conseguiram eliminar o clã do Amon. E isso foi tudo que aconteceu antes Já de tinha. Cristo. Agora eu vou começar a falar Já, só já os existiu o anos, Amon certo? antes Em de Cristo, então. 39, o pilar infernal de escalada é construído na ilha Saplena para auxiliar no treinamento de Amon. No século XII, Tá? uma tribo asteca começa a fazer rituais utilizando a máscara de pedra. No século XIV, um homem chamado Gessler constrói um forte que eventualmente ia ser utilizado pelo Cars como refúgio. Em 1480, Parei naquela parte Caravanserai ali. morre e Na o seu segunda stand parte Anubis assistindo. acaba se unindo a uma espada. Depois disso, o stand passa a procurar novos usuários. No século Anubis. XVI, a tribo asteca que fazia os rituais com a máscara desaparece. Em 1563, Mortos por Tarcos e quem? Bruford passam no teste dos 77 Anéis. Em 1565, eles morrem junto com Mary Stuart. Em Tá? 1783, o Mikitaka Hazekuro nasce, pelo menos é o que ele diz, né? Em 1827, o Dário Brando nasce. Em Pai do Jill. 1838, o Will Antônio Zeppeli nasce. Em 1852, o túnel Futatsumori é finalizado em Mório. Em 1858, o pai do Zeppeli usa máscara e acaba se tornando um vampiro, matando todos os membros da expedição, com exceção do seu filho, e depois morre para a luz do sol. Em Tá? 1860, o Zeppeli conhece o Tom Petty e começa a aprender a mão. Em 16 de outubro de 1863, o Robert Yo Speedwagon nasce. Nesse ano, o Estreizo também Onipresente, nasce e o onipotente, Zeppeli descobre onisciente. como vai morrer e aceita o seu destino. Em O Speedwagon. 1867, Jill Brando nasce. Em 4 de abril de 1868, Jonathan Joestar nasce. No mesmo ano também nasce a Irina Pendleton e a Mary Joestar compra a máscara de pedra em Londres. Com isso, ela acaba falecendo em um acidente de carruagem, o Dario Brando A mãe tenta do saquear os Jonathan. escombros do acidente e o George Joestar acredita que foi salvo por ele. O George Joestar tira o Dario Brando da cadeia e o Dyer e o Zeppeli viram amigos. Em 1873, o George compra o Danny como um presente para o Jonathan. Eles se tornam amigos após o Danny salvar TN. o Jonathan de se afogar. Em 1880, Phantom Blood começa, com a morte de Dario Brando. Em 1880, a 1881, data Jonathan certa. conhece a Irina. O Jill começa a Legal. fazer a vida do Jonathan um inferno. Eventualmente, o Jonathan reage após o Jill beijar a Irina e, em retaliação, o Jill mata o Danny. A Irina se muda para a Índia por causa do trabalho de seu pai. Em Pobre 1888, Danny. uma prisão é construída em Winds Night Lodge e o Jack o Estripador se torna um assassino em série famoso. O Tá? Jonathan lê a carta do Dario e decide ir para Ogre Street, onde conhece Speedwagon e a sua gangue. O Jill se torna um vampiro, George Joestar morre tentando salvar a vida do seu filho, o Jonathan trava uma batalha contra o Jill e vence, e 8 anos deixa a depois de mansão ele ser Joestar adotado. incendiada. 3 dias depois, o Speedwagon vai visitar o Jonathan e descobre que ele está sendo cuidado pela Irina. No dia seguinte, o Jonathan recobra a consciência e vê a Irina. O Eng Shan se torna um zumbi e o Jill escapa dos escombros da mansão e transforma o Jack o Estripador em um zumbi.
O Jonathan Tá. conhece o Zeppeli e começa a treinar o Amon. Uma semana depois, ele aprende o Zoom Punch e mais uma semana depois, ele confronta e vence o Wang Shan. Em 1º de dezembro, basicamente todo o resto da história acontece. O Jack o Estripador é morto, 73 pessoas em Wind's Night Lodge desaparecem, o Tarkus morre, o Zeppeli morre, o Bruford morre, o Dyer morre, uma porrada de zumbi do Dio morre e o corpo do Dio é queimado pelo Amon. O Speedwagon destrói a Máscara de Pedra e em algum dia de dezembro, a Lisa nasce. Em 2 de fevereiro de 1889, o Jonathan e a Irina se casam e no dia seguinte vão para a América para celebrar sua lua de mel. No dia 7 de fevereiro, Jonathan Joestar Maldito morre lua de junto mel com que nunca todos os teve. outros passageiros do barco, exceto a Lisa e a Irina. E o Dio acaba afundando nas profundezas do Oceano Atlântico. No dia 9 de fevereiro, a Irina e a Lisa são resgatadas. No dia 22 de maio, essa foto aqui é tirada e em algum momento de 1889, o George Joestar II nasce. No século Que é o XX, a pai fortaleza de do Gessler é Joseph. Nunca transformada em tinha um visto ele, hotel. Em primeira vez que eu vejo. 1910, a Fundação Speedwagon é fundada. Em 1914, o Colégio Bundogalka é fundado, e é a escola de Mório que todos os personagens vão. Em 13 de maio de 1918, Cesar Antônio Zeppeli nasce. Em 27 de setembro de 1920, Joseph Joestar nasce. Em Tá. 1921, George Joestar II é morto por um dos zumbis do Dio. A Lisa Hum. eventualmente se Por vinga, isso que eu não mas vi ele, acaba ele sendo morreu. obrigada a abandonar sua família, sendo considerada uma criminosa e eventualmente declarada como morta, assumindo Entendi. outra identidade. Em 1928, Mário Zeppeli abandona sua família. Em Ela realmente é 1930, a o mãe do hotel da Joseph, então. Fortaleza de Gessler é fechado e abandonado. Em 1933, o Joseph salva o Speedwagon de sequestradores e sofre o seu primeiro acidente de avião, e os nazistas descobrem os Pillarmens em Roma. Em 1934, o Kenzo nasce. Em 1935, Mário Zeppeli é absorvido pelo Cars para salvar o Caesar. Em 1938, finalmente os eventos de Battle Tendency começam. O Santana começa a acordar do seu sono de 2000 anos, o Joseph aprende sobre a morte de seu avô e se muda junto com a sua avó Irina de Londres para Nova York, o Joseph conhece o Smoke e no México o Straizo se torna um vampiro e quase mata o Speedwagon. 2 dias após o Speedwagon desaparecer, o Joseph enfrenta o Straizo e o mata, o Santana escapa do seu confinamento e é derrotado pelo Joseph e pelo Stroheim, que acaba se explodindo com uma granada, Rohan é e o 3 milico, dias né? depois, o corpo do Santana é levado para a Fundação Speedwagon para ser estudado. Em 30 de janeiro de 1939, os Pillarmens acordam. Os nazistas são mortos pelo Amu e o amigo do Caesar, chamado Mark, morre uma semana antes do seu casamento. O Caesar é incapacitado pelo Amu, que tem o seu rosto danificado por um humano pela primeira vez após lutar com o Joseph. O Joseph recebe os anéis de casamento da morte do Amu e do AC/DC, que vão se Uhum. dissolver e matá-lo em 33 dias. O Joseph conhece a Até eu Lisa também já em vi. Veneza e começa a usar uma máscara que controla sua respiração. Ela já O Caesar sabia e o que ele era Joseph filho dela, começam a será? subir o pilar infernal de escalada. E em 6 de fevereiro, eles finalizam a subida e começam seu treinamento com o Loggins e o Messina, que dura 3 semanas. Eles descobrem que a Lisa tem a Super Aja. O Loggins morre, o AC/DC morre, mas consegue mandar a Super Aja pro Cars e faz o Joseph, o Caesar, a Lisa e o Messina saírem da Itália para perseguir a Super Aja. E o Stroheim revela que tá vivo. Em 27 de fevereiro, Cesar Antônio Zeppeli morre. Parei Em nesse 28 episódio de aí. fevereiro, o Amu morre, o Grande Joseph homem, o perde sua Caesar. mão e o Cars é lançado no vácuo do espaço. A Tá. Suzy Q cuida do Joseph por 2 semanas e eles se casam. Em maio, Joseph vai ao seu próprio funeral. Em 1943, Holly Joestar Ah, tá, nasce e mas o ele não Stroheim morreu. é morto em Mano. Stalingrado. Em 1945, Ryohei Higashikata nasce e em 1948 a Lisa se casa novamente. Em 1950, Irina Joestar morre aos 80 F. anos e o Alessi nasce. Em Quem é Alessi? 1952, o Speedwagon morre de um ataque cardíaco aos 89. Em F. 1957, Daniel J. Darby nasce. Não Em conheço. 1962, nasce Tomoko Higashikata. Em Mãe do Josuke? 1964, nasce Anjuro Katagiri, Não o conheço. Ryohei se torna um policial e o Jean-Pierre Polnareff também nasce. Grande Em homem. 1965, a mãe do Diávolo é sentenciada à cadeia por 10 anos. Em Tá. 30 de janeiro de 1966, nasce Psicopata. Yoshikage Kira. Em 1967, Diávolo, Chocolata e Reimi Sugimoto nascem. Em 5 de janeiro de 1968, Telens T. Darby nasce e Não em algum conheço. momento desse ano a Holly se casa com Sadao Kujo e se muda para o Japão. Em 1969, o Kenzo mata 34 pessoas. Em Conheço. 1970,
1980, o Smoke se torna prefeito de uma cidade no estado da Geórgia. Não Em sei quem é Smoke. 1971, Jotaro Kujo, Noriaki Kakyoin e Masasu Kinoto nascem. Em 1972, Enrico Pucci e Weather Report nascem. Em 1974, Risotto Nero nasce. Em 1976, Anjuro Katagiri é preso aos 12 anos por Ryohei Higashikata e John Halley Ei nasce. Em 1978, o Polnareff começa a treinar com seu stand. Tamami Kobayashi nasce e uma expedição à Groenlândia encontra um pedaço do meteoro que originou as flechas. Em Aí que vem as 1978, flechas? Rohan Kishibe e DND nascem. Em Na 1980, verdade, Leon ela já Yabaki, desistiu, Bruno né? Bucchiarati, Akira Toichi e O Gutsu Tiarete Grande nascem. Homem. Em 1981, Keisho Nijimura e Toshikazu Hazamada nascem. Eu E o conheço também. Chocolata, com 14 anos, se voluntaria para cuidar de idosos. Em 1982, Ayana Hirose e Guido Mista nascem. O usuário original do Survivor causa a morte de 6 pessoas nas montanhas. Talens de Darby briga com seu irmão e O que é Joseph Joestar Survival? trai a sua mulher com Tomoko Higashikata. Em 1983, Josuke Higashikata, Okuyasu Nijimura, Narancia Girga, Yukaku Yamagiji e Viviana Westwood nascem. O Kira começa a colecionar unhas e comete o seu primeiro Unhas? assassinato em 13 de agosto. A sua O cara primeira é muito vítima é maníaco. Heimi Sugimoto e o seu cachorro Arnold. O túnel Ela Futatsumori foi a é primeira restaurado. Em 1984, a Koichi morrer? Hirose e Thunder McQueen nascem. O Dio acorda do seu sono de 100 anos e a prisão 84. Green Dolphin Street é reconstruída após um imenso incêndio. Em 1985, Giorno Giovanna, Trish Una e Panakota Fugo nascem. O Joseph conhece Muhammad Olha Zabdol e o essas. Jay Gaio mata e Ai, cara, abusa olha de Sherry aquela imagem, aquela Polnareff. Em cena. 1986, Donatello Versus nasce. O Diávolo forja sua morte, encontra 6 flechas enterradas no Egito, vende 5 delas para Enya e funda a Passione. O Greyfly mata 300 pessoas em um acidente de avião. Em 1987, a mãe do Okuyasu O que ele morre vendeu, e o seu será? pai declara falência. O Dio desperta o The World, o Polnareff encontra o Dio e o Dio conhece o Pucci. Em 1988, Miltia Miller, Hermes Costello e Ken Oyanagi nascem. Os pais do Bucchiarati se divorciam, Yoshihiro Kira morre, a Vidal e Kakyoin encontram o Dio e o Jotaro manifesta pela primeira vez o Star Platinum. É nesse ano que se iniciam os acontecimentos de Stardust Crusaders. Em 28 de Tá? novembro, o Kakyoin tenta matar o Jotaro, mas falha e é liberto do controle mental do Dio, se juntando aos Crusaders. A Holly e o Josuke ganham um stand que não conseguem controlar, tendo somente 50 dias para sobreviver. Morio é atingido por uma Stand ruim? tempestade, enquanto a Tomoko tenta levar o Josuke para um Negativo? hospital. Eles acabam sendo salvos por um homem misterioso. No mesmo dia, os Crusaders deixam o Japão. Nesse dia, eles matam o Greyfly e o Joseph sofre o seu terceiro acidente de avião. Alguns dias depois, Rob eles Joseph. encontram Polnareff, que assim como Kakyoin é liberto e se junta ao grupo. 4 dias depois de deixar o Japão, os Crusaders matam o falso Capitão Tenil e o Forever. 15 dias depois de deixar o Forever. Japão, o Avidon é incapacitado e o Jay Gaio é morto. 4 semanas depois de deixar o Japão, o Joseph sofre o seu quarto acidente de avião Caralho, quando eles Joseph. derrotam o Death 13. No Começa dia a andar de 28 carro, de na moral? dezembro, 30 dias De depois de trem? deixar o Japão, os Barco? Crusaders finalmente chegam ao Egito após derrotar Midler. E então nós chegamos em 1989. 43 dias depois de sair do Japão, a Suzy Q vai visitar a Holly. 46 dias depois de deixar o Japão, os Crusaders chegam ao Cairo, derrotando o Alessia, a Maria e o Daniel Darby. No dia 15 de janeiro, o Iggy perde a sua pata lutando contra o Ah, Pet Shop. O dia pobrezinho do 16 de Iggy. janeiro é onde a maioria das coisas acontece, no caso 49 dias depois dos Crusaders deixarem o Japão. A 1 hora da tarde, o Kakyoin e o Iggy se reúnem com os Crusaders. Neo. Às 2h25, Matrix. o Jotaro, o Joseph e o Kakyoin entram na mansão do Dio. Às 2h45, o Vanilla Ice reporta a derrota do Talence ao Dio e o Avidol, o Polnareff e o Iggy entram na mansão. Nas próximas 2 horas e 40 minutos, o Avidol, o Iggy, o Vanilla Ice, o Nukesaku e o Wilson Phillips morrem, além de vários Porra. habitantes do Cairo. Às 5h15, o Noriaki Kakyoin morre. 100 segundos depois da morte do Kakyoin, o Esteja em paz, Polnareff tenta Kakyoin, grande assassinar o Dio, herói. mas é incapacitado. Pouco depois, o Joseph morre temporariamente. 150 segundos depois da morte do Kakyoin, o Dio é derrotado. 4 minutos após a morte do Joseph, ele é ressuscitado graças a uma transfusão de sangue do Dio. No dia Tá? 17 de janeiro, o corpo do Dio é destruído, encerrando a parte 3. Ainda em 1989, o Narciso Nasui, o Húngalo e o Riquiel nascem. O pai do Okuyasu se infecta graças ao broto de carne do Dio, o diário Infecta do do Dio quê? é lido e queimado pelo Jotaro Carne e de o Gil? Diurno se muda para a Itália.
Nos anos 90, o Jotaro e o Polnareff passam a procurar o restante das flechas de Stand. Em Jotaro era 1992, o Butcherati se junta a maromba, ficou Passione magro e a ali. Jolene Cujo nasce. Em 1994, a mãe do Narancia morre e o Anjuro Katagiri é sentenciado à morte por homicídio. Em 1995, o Rohan se torna um mangaka. Em 1996, Toyohiro Kanedashi começa a morar na torre do telefone. Em 1997, o Narancia é sentenciado à cadeia e o Joseph passa por uma cirurgia nos rins. Em setembro de 1998, Anjuro Katagiri consegue o seu stand e em outubro ele foge da cadeia. Em dezembro, a Shizuka nasce. Em 1999, o Narancia e o Fugo se juntam a Passione e a Jolene adquire uma febre de 42 graus. Em Porra, janeiro, 42 Tamami graus. Kobayashi ganha o seu stand. Em Sobreviveu? fevereiro, o Rohan se muda para Morio e ganha o seu stand, assim como o Caralho, legal Shigeki e stand. a Yukako. Em março, o Hazamada machuca um amigo com o seu stand após uma discussão. Em abril, os eventos de Diamond's Unbreakable se iniciam. Em Tá, abril, Jotaro 99. chega em Morio e conhece o Josuke. No dia seguinte, Anjuro Katagiri mata Ryohei Higashikata. 3 dias depois, o Josuke funde o Anjuro a uma pedra. Alguns dias depois, o Koichi ganha um Que é o stand cara após ser que tava perfurado preso pela e escapou, né? flecha. O Keisho Nijimura é morto pelo Akira Toishi e o Okuyasu se muda definitivamente para Morio com seu pai. No dia 8 de maio, às 4h07, o Koichi desperta o Echoes Act 1 e derrota o Tamami. 2 dias antes do Joseph chegar, às 10h11, o Josuke luta contra o Red Hot Chili Peppers na sua Red casa. Hot Chili Um dia antes Peppers. do Joseph chegar, um funcionário da Fundação Speedwagon comunica isso ao Jotaro. 20 minutos antes do Joseph chegar, o Jotaro e o Okuyasu chegam no barco e o Otoishi é derrotado. Ao meio-dia, o Joseph chega no porto de Mori. O Toishi é condenado a ficar 3 anos preso. Joseph encontra Shizuka, o Koichi conhece o Rohan, o Josuke e o Okuyasu derrotam ele e o seu mangá Pink Dark Boy entra em hiato. 10 dias depois do Toishi testar a flecha pela primeira vez, os ratos com stand são mortos. No dia 13 de junho, o Aí Koichi e o descobriram as Rohan flechas. descobrem sobre o assassinato da Reime. Alguns dias depois, o Josuke e o Okuyasu conhecem o Shigeki. No dia 21 de junho, o Josuke, o Okuyasu e o Shigeki ganham na loteria. No dia 24 de junho, o Shigeki é morto. Alguns dias Pelo Kira. depois, o Kira é descoberto e Kozaku Kawajiri e Aya Tsuji são mortos. Jotaro, Josuke, Koichi e Okuyasu vão investigar a casa do Kira. Alguns dias depois, o Rohan derrota o Ken. No dia 1º de julho, começa o verão em Morio. O Fungami sofre um acidente no túnel Futatsumori. O Josuke e o Okuyasu conhecem o Mikitaka, o Tamami sai do hospital e a casa do Rohan pega fogo. Um dia depois, o Rohan encontra o Highway Star no túnel Futatsumori e o Josuke consegue derrotá-lo. Alguns dias depois, Yoshikage e Kira morrem em um acidente e a parte 4 acaba. Durante o hiato do Pink Acidente. Dark Boy, o spin-off dos Spoke Kishibe Rohan, Acha Confessional, acontece. O mangá do Pink Dark Boy volta a ser publicado. Na Itália, o Polnareff descobre sobre as habilidades Requiens quando se curava de sua luta contra o King Crimson e o Chocolata se junta a Passione. Em Chocolate, parece 2000, o Coringa. Mista mata 4 homens e se junta a Passione e a namorada do Scolip morre. Em 2001, o Diavolo mata o Sorbet e o Gelato e manda seus corpos para a Esquadra Execuzione. 2 meses antes do encontro entre a Trish e a gangue, a sua mãe, Donatella Una, morre e os rumores sobre o chefe da Passione ter uma filha chegam aos ouvidos da Esquadra Execuzione. É então que Eventuário se inicia. No dia 29 de março, a 1h, o Koichi chega a Nápoles, na Itália, e é assaltado pelo Diorno. Entre a 1h e Ah, as 3h, o Likai Luca morre, o Butcherati investiga sua morte e enfrenta o Diorno. Após ele lutar contra o Diorno, o epílogo do Sleeping Slaves ocorre, com o Butcherati enfrentando o Rolling Stones. Às 3h, o Diorno inicia o teste do polpo. Às 4h10, o Diorno testemunha a morte do Zelador. E antes do sol se pôr, o Diorno derrota o Black Sabbath. No dia 30 de Black março, às Sabbath? 3h, o Diorno completa o teste do polpo e é aceito na Passione, se juntando à gangue do Butcherati. No dia 31 de março, às 9h25, o polpo é morto pelo Diorno. A gangue vai até a ilha Capri atrás do tesouro do polpo. O Mario Zucchero e o Sally atacam a gangue e o Butcherati se torna capo e passa a proteger a Trish. No dia 1º de abril, o E é Formaggio é capo. morto pelo Narancia. Às 3h, o Pericolo se mata dentro do Cocojumbo e passa instruções pro restante da gangue. Às 3h40, o Fugo é emboscado pelo stand Man in the Mirror. Às 3h45, o Iluso é morto pelo Purple Haze. Às 4h25, a gangue chega na estação de Nápoles. Às 4h31, o Prosciutto e o Peste descobrem o Butcherati. Às 4h35, o trem sai de Nápoles em direção a Roma. Às 4h50, o Prosciutto usa o The Grateful Dead no trem. Às 5h21, o Butcherati usa o seu stand para escapar do Beach Boy. Às 6h10, o trem é parado pelo Peste. Às 6h34, o Melone encontra o corpo do Peste e do Prosciutto e recolhe uma amostra de sangue do Butcherati. Às 6h38, o Babyface ataca o Butcherati e a Trish e começa a lutar contra o Diorno. Trish é filha Às do Diavolo, é isso? 7h45, o Gato encontra o corpo do Babyface e descobre a morte do Melone.
No dia 2 de abril, à meia-noite e 5, a gangue consegue ouvir a mensagem do Perículo. Às Esse velho aí, eu tô ligado 4h43, o dos memes Guiato lá do mista Papo e o Otário. Giorno. Às 5h13, o Giorno mata o Ghiaccio e recupera o disco. F. Às 5h30, a gangue chega à ilha San Giorgio Maggiore. O Bucciarati é morto pelo Diavolo e eventualmente é ressuscitado pelo Giorno. Grande Fugo homem. decide não seguir a gangue e às 9 horas o Carne morre. Às Carne. 10h15, a Trish desperta seu stand e luta contra o Notorious B.I.G. No dia 5 de abril, o Diavolo mata Risotto Nero, o Abaco é morto, o Chocolate e o Seco são mortos e o Polnareff morre após despertar Caralho. o Charity Requiem, que faz todos ao seu redor desmaiarem. No dia 6 de abril, as pessoas acordam às 5h40 com os corpos trocados. A gangue conhece o Polnareff no corpo do Cocojumbo, o Doppio morre, o Narancia morre, o Bucciarati morre e o Giorno desperta o Doppio não Good é o Experience Diavolo? Requiem e prende o Diavolo dentro de um loop infinito de mortes. Após os eventos da parte 5, o Giorno se torna o chefe da Passione ao lado do Mista e do Polnareff. No 2001. dia 21 de julho de 2005, o voo 2682 cai, deixando apenas 2 sobreviventes. Em 2006, o Rohan visita o Louvre. Em 2007, a Juline rouba uma carteira e Muito um avião carro cai em e é Jojo, hein? presa. Enquanto isso, o Jotaro pegava um avião para Tóquio a trabalho. Em 2008, Glória Costello, irmã da Hermes, é morta pelo Sports Max. Em 2009, o Jotaro se divorcia da mãe da Joline. Em 2011, os eventos de Stone Ocean se iniciam. No dia 28 de outubro, às 5h32, Joline e Romeu são acusados de assassinato por John Gay Lear. No dia 2 de novembro, às 8h43, a Joline é presa na frente da sua mãe. 2 dias depois de ser transferida, a Joline é perfurada por um amuleto do Jotaro e obtém o Stone Free. No dia 6 de novembro, às 2h32, a Joline e a Hermes chegam à prisão Green Dolphin Street. Em algum momento, a Hermes encontra o amuleto e obtém o Kiss. Mais tarde, ela vende o amuleto para Guess, que obtém o Google Dolls. No dia 8 de novembro, a Existente Joline dela. é condenada a 15 anos de prisão. Ao chegar na 15. prisão, ela enfrenta sua colega de cela Guess e encontra o Empório, que a avisa sobre um visitante. No dia seguinte, o Jotaro visita Joline e eles são atacados pelo John Gay Lear. Ele é morto pelo Pucci, que consegue roubar os discos de memória e de stand do Jotaro. Ele já Nos morre próximos aí? 4 meses, a Joline fica presa e passa pela maior parte do plot de Stone Ocean. Em 16 de março de 2012, a Joline foge da cadeia. Às 9h57, a Joline invade a casa do Romeu e 10 horas depois da Joline fugir, o Weather Report e o Anasui também fogem. No dia 18 de março, Húngaro e Riquiel enfrentam o grupo da Joline. No dia 19 de março, Donatello Versus enfrenta o grupo da Joline. Ao meio-dia e 43, o Weather Report recupera sua memória e tanto ele quanto o Donatello acabam mortos após enfrentar o Pucci. No dia 20 Caralho, de ele é março, o muito grupo da poderoso. Joline chega no Cabo Canaveral. No dia 21 de março, o tempo começa a acelerar. O Anasui, a Hermes, o Jotaro e a Joline são mortos. O universo é resetado e o tempo para em novembro de 2011. O Pucci é morto e o tempo é acelerado novamente até 2012. O Empório encontra versões dos seus amigos nesse novo universo e a parte 6 acaba. E Esse deve terminou ter sido tudo. o vídeo que mais me deu trabalho na vida. Nossa, Então, se muito vocês trabalho mesmo, gostaram, certeza. deixa um like, compartilha e comenta aqui o que você achou. É Um nóis. forte abraço. Nossa, mano, sério, esse vídeo deve ter dado muito trabalho pra ele. Sério mesmo. Pensa só, 20 minutos de vídeo começa na timeline 100.000 a.C. e termina em 2012. Foram 102.012 anos. É isso? Mano, puta merda. Tudo bem que a maioria ali do tempo, né, dos 100.000 até os 8 ali é cortado, né, porque você não quer saber o que o cara tava fazendo batendo pedra lá, né, na época dos Homens das Pedras. Mas, enfim. Mano, muitos personagens ali eu não sabia porque eu ainda não assisti, né. Tudo que eu sei, tipo, de Jojo é o que eu vi até a parte 2, que eu tô pra finalizar ela. E dos reacts que eu trago aí no canal, falando sobre um stand, sobre uma habilidade. Mas geralmente é sobre o protagonista, é sobre o vilão, é sobre os Joe Bros. Mas tem muito personagem ali que eu nunca ouvi falar, que eu não conhecia, que foi a primeira vez que eu vi. Mas isso é bom porque eu percebo cada vez mais que tem muita coisa de Jojo que eu não sei e que eu preciso assistir logo pra mim saber, pra mim descobrir. E eu penso o seguinte: imagina se ele já teve trabalho pra botar em ordem essa timeline, imagina o trabalho que o Akira não teve pra pensar e criar ela, né? A criatividade que ele teve que ter pra ele fazer, tipo, uma história dessas. E isso ainda mais no anime, que, tipo, ali ele explicou certinho a timeline. No anime, os bagulhos não são nessa ordem certinha. Tem bagulho que ele só vai explicar lá depois de tantos episódios, depois que o negócio já aconteceu. Então fica mais confuso ainda. Ali ele ainda pegou tudo, botou tudo ali numa ordem certinha pra nós entender. A ordem certinha na timeline. Então
Então, meus parabéns aí pra aquele canal lá, que deve ter sido difícil de fazer esse vídeo aí mesmo. Mas ficou sensacional aí o vídeo. Mas eu não tenho muito o que falar, porque eu ainda não assisti JoJo completo. Lembrando vocês que eu comecei a assistir JoJo, que hoje eu vou estar assistindo JoJo, vou estar terminando a segunda parte. Lá no canal das minhas lives, o canal das lives vai estar passando embaixo e fixado aí nos comentários. Então, assim que terminar esse vídeo, colhem lá pra vocês não perderem. Deixem um like aí, se inscrevam no canal pra dar aquela fortalecida. Ative o sininho pra vocês perderem nenhum vídeo. Sempre deixo o link original do vídeo aí na descrição. Minhas redes sociais e tudo mais vai estar na descrição também. Passem lá no meu canal secundário, meu canal de jogos, onde eu tô trazendo mais conteúdo lá pra vocês. Passem lá na aba comunidade do canal, onde eu tô interagindo bastante com vocês. Mas em geral é isso, tamo junto. Até mais.